Capítulo 17. E espiritualidade. É muito difícil falar sobre espiritualidade sem provocar um resvalo para as ideias religiosas. Aí está mais um dos nossos grandes problemas. A humanidade acaba se dividindo entre religiosos e céticos. Nos seus extremos, ambos são muito prejudiciais. A linha que separa a religiosidade sadia do fanatismo é muito tênue. Em todos os tempos houve revelações da espiritualidade em muitos países e culturas. Se pararmos para ler e estudar algumas delas, vamos perceber que todas tratam da mesma essência. O problema é quando pessoas se apropriam desses conhecimentos e acabam institucionalizando o que deveria ser universal e acessível a todos. É assim que a espiritualidade se torna religião. Sabemos que as religiões têm feito grandes estragos na história da humanidade, não por seus ensinamentos, mas pela fraqueza de muitos dos seus dirigentes e seguidores, que ao se considerarem melhores do que os outros exercem sua agressividade contra os que não pensam da mesma forma. Isto gera não só as grandes guerras e perseguições, como as pequenas agressividades do dia a dia. Então a dica é: saibamos separar as ideias das instituições. Em todas as religiões há ensinamentos maravilhosos, espetaculares, incríveis. Permita-se ler livros básicos de religiões diferentes, mas não se apegue. Absorva o que encontrar de bom. Dialogue com o diferente e verá que não é tão diferente assim, e não faça da religião institucionalizada a centralidade da sua vida. Siga ideias e não pessoas. Pessoas são falhas e as instituições são feitas de pessoas, por isso também são falhas. Tudo isto posto, vamos agora conversar um pouco sobre espiritualidade. Assim como a religiosidade exacerbada provoca muitos prejuízos psicológicos e emocionais, a falta de espiritualidade também. Estar desprovido de espiritualidade em alguns momentos da vida pode acarretar consequências desastrosas. Podemos viver muito bem sem pensar em nenhuma questão espiritual, até que chega um determinado momento em que começamos a nos questionar sobre a vida. Pensamos que viver talvez seja mais do que pagar contas e respirar. Este momento chega para todos nós, principalmente perante as provas da vida. Às vezes vivemos situações que se repetem ciclicamente e que em algum momento nos levam a pensar no porquê de tudo isso. Buscamos respostas, sem nos darmos conta de que as respostas não apenas existem, mas estão muito próximas de nós. Tudo vai depender da sinceridade da busca e da disposição de questionarmos nossas verdades. Entender que não temos a posse da verdade nos fará buscá-la. O conhecimento liberta, mas o egoísmo oprime. Muitas pessoas brilhantes já se perderam nas fantasias do ego. Desejo do fundo do coração que você e eu não nos tornemos uma delas. Aplicar os ensinamentos éticos que encontramos sempre a nós mesmos e nunca aos outros é o grande desafio. Não podemos nunca ceder à tentação de tentar educar o outro sem que o outro busque. Falo de adultos. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Todas as tradições o ensinam. Acima de tudo, a inteligência suprema, pode chamar de Deus ou do que você quiser, que mantém o equilíbrio de tudo que existe através dos fluxos e refluxos da vida. Na vida tudo é movimento, tudo é energia. Tudo fluindo através de processos que ainda estamos longe de compreender. Em nossa inexperiência e arrogância julgamos ter o controle de tudo, mas ao mesmo tempo terceirizamos a culpa de tudo o que nos acontece em seres externos, a sociedade, os demônios, as pessoas, e colocamos todas as nossas esperanças também em seres externos, anjos, santos e heróis. Tentemos assumir a responsabilidade por nossos pensamentos, atos e palavras, corrigindo os erros e repetindo os acertos, em que esteja ao nosso alcance, e onde não pudermos exercer nossas decisões, nossa energia atrairá as ideias, pessoas e recursos necessários. Não precisa crer, basta pensar. A crença cega frequentemente tem levado as pessoas ao fanatismo. O pensamento, quando conduzido por uma vontade sincera, tem o poder de mover as montanhas da ignorância e produzir belíssimos frutos de conhecimento, de sabedoria e de amor. O materialismo, ao contrário, poderá nos servir muito bem, mas até um certo limite. É muito correto e justo despendermos nossas energias em busca do sustento material e até mesmo algum conforto para nós e nossas famílias. Sentirmos-nos bem com as alegrias e as facilidades que o sucesso material pode proporcionar é de fato muito justo, afinal dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz infelicidade. Não podemos nos tornar hipócritas achando que a matéria não é importante. É importante, até porque a matéria é instrumento do espírito. Vivemos em um mundo material. Por isso, cultivar um equilíbrio entre nossas necessidades materiais e espirituais se faz necessário. Cair em um dos extremos nos fará infelizes. A questão é que conquistar sucesso material é ensinado em qualquer esquina. Somos sempre bombardeados com ofertas de investimentos, cursos e livros.
A imensa oferta naturalmente é devida à imensa demanda, afinal, quem não quer enriquecer? Não há, no entanto, o mesmo interesse em desenvolver habilidades afetivas. Aprender a amar e cultivar bons relacionamentos já não é tão comum, porque não enxergamos seus benefícios. A posse dos recursos materiais certamente facilita e viabiliza as relações sociais, mas a busca da essência humana também deve estar presente, de forma leve e equilibrada. Temos observado que o desequilíbrio entre a matéria e o espírito frequentemente traz consequências indesejáveis. Os governos e a sociedade se debatem atrás de respostas, de soluções para os problemas humanos, no entanto as soluções passam necessariamente pela busca da espiritualidade. Tomemos um exemplo bastante comum, o jovem que sem perspectiva de futuro, tendo ao seu redor somente carência e pobreza, e ao mesmo tempo sendo bombardeado pelas imagens da cultura da ostentação, sente-se tentado a ingressar nas fileiras do tráfico. É um negócio muito lucrativo para os grandes traficantes, estes sim, os verdadeiros criminosos. Quem vai para a cadeia? O preto, pobre favelado, mero instrumento do crime organizado. Na outra extremidade, o jovem abastado mergulha-se cada vez mais em hábitos fúteis e frustra-se a cada dia vendo que sempre haverá alguém mais rico e mais feliz do que ele. Tornam-se doentes, e em casos extremos, buscam alívio no suicídio, deixando atrás de si rastros de destruição nas famílias e amigos. Nos debates em busca de solução, sempre aparece um religioso fanático a exclamar em alta voz: "E isso é falta de Deus." Acontece que algumas organizações religiosas se apropriaram de Deus e exigem em troca frequência aos seus cultos, adoração cega e, não raro, dízimos e ofertas. Restringem o que deveria ser de domínio público. Infelizmente, em muitos ambientes religiosos pouco se fala do amor de Deus e muito se fala de ameaças de punições eternas e do suposto poder de um certo inimigo. O tempo de dominar as massas pelo controle dos seus comportamentos através do medo já passou. Isto fez com que muitas pessoas se afastassem das religiões e se tornassem céticas e excessivamente materialistas. O fato é que falta espiritualidade na humanidade e nem sempre a encontraremos nas falidas instituições das massas, infelizmente. Isto não significa que não possamos encontrar bons líderes e boas experiências nas organizações religiosas, apenas não devemos nos tornar dependentes, pois que o divino habita em cada um de nós e cabe a nós encontrá-lo em nós mesmos e no próximo, na mesma medida. Resta-nos então reconstruir nossa espiritualidade ferida. Falar de espiritualidade significa admitir a excelência do amor. Do amor bem pensado, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido. Somos amados pela origem de tudo que existe, chame de Deus ou do que quiser. Somos amor em essência. Somos feitos de amor. Somos capazes de amar e mesmo feridos pelas dificuldades da vida, somos potencial inesgotável de amor. Certamente podemos enxergar além das aparências da matéria. Além da casca material, somos espírito, ou chame também do que quiser. Acima de tudo somos amor, e amor seremos sem buscar outra vantagem além do amor em si mesmo.